triângulo, triângulo, triângulo. O padrão mais popular. Mas quando eu assisto outros youtubers, fico chocado que ninguém explica como usá-lo corretamente. Não. Se você tem um triângulo descendente, isso não significa que o preço vai cair. Agora, vou te mostrar detalhadamente, com base nas minhas próprias operações, como encontrá-lo e como operar com ele. Eduardo Ramon aqui. Vamos começar. Para os mais experientes, a estratégia é em poucas palavras. Encontre um ponto onde o gráfico atinja um nível forte, onde cada novo extremo do recuo seja menor que o anterior. Aguarde até que o preço rompa o nível ou a linha. Aposte na direção do rompimento. O potencial de movimento é o extremo anterior. As negociações são abertas apenas na direção da tendência global. Para começar, vou ensiná-los a encontrar rapidamente os gráficos necessários para negociar com essa estratégia. Abra todos os gráficos onde a porcentagem de pagamento seja superior a 80%. Em seguida, feche os gráficos com baixa volatilidade e gráficos sem níveis claros de suporte e resistência. Assim, abrimos apenas os gráficos nos quais a situação já está presente ou pode se formar em breve. Vamos encontrar um gráfico com condições adequadas para esse padrão. Se a tendência local for de alta, encontre um ponto onde o gráfico atinja um forte nível de resistência, onde cada novo extremo do recuo seja menor que o anterior. Se a tendência local for de baixa, encontre um ponto onde o gráfico atinja um forte nível de suporte, cada novo máximo sendo menor que o anterior. Outra opção, quando não há tendência clara, é traçar linhas de tendência nos mínimos e máximos, onde cada extremo seguinte seja menor que o anterior. Nos locais onde a situação já passou, vocês sabem o que fazer. Vamos analisar os gráficos onde podem aparecer. Não se apresse em sair do par de moedas se não vir o padrão imediatamente. Você também pode alterar e considerar um prazo mais longo. O padrão triângulo pode ser encontrado facilmente, tanto em situações de negociação intradiárias, quanto em períodos mais longos, devido à sua fácil visualização. Importante: não importa qual triângulo você tem, abra negociações exclusivamente na direção da tendência global. Vou mostrar um exemplo com esta negociação. O próprio triângulo é de alta, mas a tendência global é de baixa. Se o preço rompesse o nível de resistência, eu deixaria essa situação passar. Neste caso, o preço rompe a linha de tendência na direção da tendência global de baixa, então abri uma posição de venda. Se não houver tendência global, abra a negociação na direção do rompimento. Você pode me perguntar: e se o rompimento for falso? Sempre pode ser falso, ninguém está protegido contra isso. Aqui estão algumas dicas para se proteger ao máximo. O rompimento ocorre de acordo com a lei da mudança de volatilidade. Baixa volatilidade é substituída por alta e vice-versa. No próprio estreitamento do triângulo, o intervalo de movimento do preço também se estreita devido ao nível e à linha de tendência. O momento de transição da volatilidade de baixa para alta na borda do padrão ou no rompimento é o momento de entrada na negociação. Assim, o movimento será mais confiante e a chance de se deparar com um rompimento falso diminui. Abra a negociação apenas após o fechamento da vela, pois a vela de 5 minutos pode se reverter e ir contra a tendência global,
e romper o nível de resistência, em vez da linha de tendência. Escolha cuidadosamente o tempo de expiração. Ele deve corresponder ao potencial de movimento. O potencial de movimento na estratégia atual é a distância entre o nível e o extremo anterior. Você pode perguntar, mas o preço pode atingir o potencial tanto com uma grande vela rápida quanto com 5 pequenas? Como proceder? Correto. Você deve observar qual é o tamanho médio das velas nos recuos e imaginar visualmente quantas velas caberão no potencial de movimento. Amigos, embora eu seja um trader experiente, sou um novato no YouTube e realmente não entendo muito bem como as coisas funcionam por aqui, então peço a ajuda de vocês. Eu ficaria muito grato se vocês escrevessem nos comentários o que gostariam de ver no meu canal e também agradeceria muito a sua inscrição no canal e o seu like. A outra maneira de evitar rompimentos falsos: use o indicador RSI. Ele determina a sobrecompra do mercado em uma tendência de alta e a sobrevenda em uma tendência de baixa. Por exemplo, nesta negociação, após o rompimento, o indicador mostrou sobrecompra. Isso significa que o preço terá mais dificuldade em subir. O mesmo ocorreu nesses pontos do gráfico. Decidi não me apressar e esperar até que a curva do indicador caísse um pouco. Marquei o potencial de execução do padrão. Ainda há bastante espaço para movimento. Após o reteste, o indicador caiu para um nível aceitável. Abri uma negociação de compra a partir do nível de resistência. Mesmo após a queda, o preço encontrou um nível de suporte de onde houve um ressalto. No final, o padrão funcionou perfeitamente em termos de potencial de movimento. Uma análise detalhada dos indicadores está chegando em breve no canal. Este material é suficiente para que vocês possam abrir suas primeiras negociações lucrativas. Se ainda tiverem dúvidas, não hesitem em perguntar nos comentários. E lembrem-se, quanto mais vocês sabem, mais ganham. Portanto, continuem aprendendo, por exemplo, com meus vídeos. Até a próxima negociação lucrativa.